O primeiro slide foi esse, no qual eu coloquei uma síntese do conceito de economia política, né, enquanto abordagem científica estuda a comunicação nas suas relações sociais. Em seguida, eu coloquei esse, que é o que eu estava falando, no qual que se refere ao conteúdo que eu passei para vocês, estabelecendo a relação de uma perspectiva de economia política com comunicação, que pense a comunicação de uma maneira, que pense as relações sociais que envolvem a comunicação, desde um nível interpessoal até um nível mais amplo de comunicação midiática. Percebam que tanto as relações interpessoais possuem uma dimensão econômica, né, de economia política, como também as manifestações as mais gerais da vida social, também relacionadas à mídia. Então, por exemplo, quando duas pessoas estão dialogando, nós temos aqui um campo da comunicação, que é a comunicação interpessoal, né? Todo um setor da pesquisa em comunicação se dedica a isso. Nós temos questões econômicas que envolvem o diálogo dessas duas pessoas, né? Porque existem diferenças sociais entre essas pessoas, existem diferenças de posição social, existem diferenças em relação ao campo que essas pessoas defendem na vida social, ocupam na vida social, e assim por diante. Então, nós podemos sair daí, ir para o campo de uma comunicação mediatizada, nós vamos ver as relações econômicas que envolvem essa relação, e podemos pensar também que até mesmo o imaginário, a cultura, também são dimensões da vida, a ideologia, né, que possuem dimensões econômicas. Então, isso é apenas uma proposição central, nós vamos retornar a essa questão em vários momentos do curso. Em todo caso, o que me parece central, nós não devemos compreender o mercado, o conceito de mercado, como um agente onipresente e onipotente e onisciente da vida social. Nessa época, desde o início do governo atual no Brasil, nós temos um jornalismo, né, bastante preocupado, acompanhando o dito mercado. Mas é claro que o mercado é um conceito absolutamente invisível, né, não é uma pessoa, não é um agente lógico, racional, é um agente que está baseado em sensações, em emoções, e nós precisamos saber que esse agente é fluido, que toma formas sociais diferentes, né, nesse sentido é um agente social proteico, né, porque ele se dissemina tomando formas que variam conforme a conjuntura. O mercado ele não é um agente que sabe de tudo, que está presente em todas as dimensões, é apenas mais um agente que influencia e que é influenciado por aspectos conjunturais da vida social, por aspectos culturais, políticos, ideológicos, sociais, etc. Então, para fazer a economia política, para utilizar o método da economia política, nós precisamos, em primeiro lugar, desmistificar a ideia de que o mercado é um agente racional, onipresente, onipotente, onisciente, né? Essa é a grande diferença entre o modelo neoclássico da economia e o modelo heterodoxo da economia, né? Nós temos um modelo neoclássico, que é um modelo que acredita que o mercado é um agente de equilíbrio geral da vida social. E nós temos um modelo heterodoxo, né, em ciência econômica, que é um modelo que discorda dessa ideia e diz assim, o mercado é apenas mais um dos agentes da vida econômica. Ele não ocupa esse grau de centralidade, porque não é que ele não tem importância, muito pelo contrário, ele é central. Porém, ele não é um agente que possui uma racionalidade interna capaz de organizar a vida social. Por que isso acontece? Porque o mercado ele sofre influências conjunturais do ponto de vista político, ideológico, cultural. A partir daí, a gente pensa o que é a economia política da comunicação. No caso da economia política da comunicação, diria para vocês que nós temos uma chance, quando a gente coloca a comunicação para compreender a economia política, para aplicar o método, a abordagem da economia política, nós temos uma chance de perceber exatamente isso que eu estou falando. Em relação aqui, em relação ao fato de que no Brasil, pelo menos,
você vê que o mercado da comunicação, o mercado da mídia, ele sofre ele não consegue organizar a vida social, no que se refere aos aspectos da comunicação, bem entendido. Então, é um exemplo muito claro no qual nós podemos perceber a influência de aspectos estruturantes da vida social, ideológicos, no campo do imaginário, aspectos relacionados às relações sociais e políticas de poder que vão impactar sobre a comunicação de uma maneira tão grande, tão evidente, né, tão distinguível, né, cientificamente falando, que nós percebemos que o mercado é apenas um dos agentes, e não um agente dominante, e também não um único agente. Bom, pensar, poderia dizer para vocês, a comunicação, para além do fazer comunicacional, seria a primeira possibilidade, o primeiro senso, o primeiro dever, a primeira articulação mental da abordagem da economia política. Quando nós fazemos uma economia política da comunicação, nós estamos compreendendo a comunicação da maneira mais ampla possível. Estamos compreendendo o fazer comunicacional para além da sua tecnicidade, para além da sua materialidade enquanto habilidade, enquanto técnica, enquanto profissão. Nós estamos, quando fazemos uma economia política da comunicação, nós estamos procurando entender as engrenagens econômicas que atuam no fazer comunicacional. São engrenagens, essas engrenagens econômicas, elas não são exclusivamente da ordem capital. Existem engrenagens que são absolutamente escusas e escondidas, né, absolutamente invisíveis nesse fazer comunicacional. Então, fazer uma economia política da comunicação, isso é uma das abordagens, significa, estruturalmente, compreender essas engrenagens invisíveis, que possuem dimensões ideológicas, intersubjetivas, culturais. Então, quando nós fazemos uma economia política da comunicação, nós estamos, em primeiro lugar, observando quais são as engrenagens que afetam o fazer comunicacional, que afetam a experiência que nós temos na nossa produção profissional. Eu poderia colocar o que eu acabei de falar da seguinte maneira. Imaginem vocês, tanto como estudantes de comunicação, como enquanto profissionais futuros atuando no campo da comunicação, procurem imaginar quais são as múltiplas engrenagens que moldam o fazer profissional de vocês, que moldarão o fazer profissional de vocês. Enquanto estudantes, vocês podem se perguntar, nós estamos aqui estudando comunicação, estudando jornalismo, estudando publicidade, mas quais são as nossas motivações culturais para isso? Quais são as nossas motivações ideológicas intersubjetivas para isso? No segundo plano, vocês podem se perguntar quais são as motivações da Faculdade de Comunicação, da Universidade Federal do Pará, ou então da ciência da comunicação como um todo, para compreender a comunicação de uma determinada maneira e para ensinar essa maneira de estudar a comunicação. Isso significa fazer uma economia política do aprendizado da comunicação como profissão. Eu posso dar um exemplo para vocês. O nosso curso, apesar de toda a sua longa experiência, um curso que iniciou nos anos 70 do século passado, esta é a primeira vez que nós temos uma aula de economia política da comunicação. Então, se eu for fazer uma economia política do ensino da comunicação na UFPA, eu vou perceber que a economia política ela não foi considerada importante. E, por alguma razão, se decidiu que ela se tornaria agora, neste momento, uma disciplina obrigatória do curso de comunicação. E estas são as primeiras aulas da Faculdade de Comunicação em 40 anos sobre economia política. Então, nós podemos dizer que
essa escolha é uma escolha invisível. Fazer uma economia política dessa escolha significa compreender qual é a dimensão, quais são as justificativas e os processos subjetivos, intersubjetivos, ideológicos, materiais que impactaram nessa decisão. Porque a coisa não é nada no mundo é um acaso. A economia política, um dos pontos de partida da economia política é dizer que nada é um acaso na vida social. Tudo possui uma dinâmica, uma engrenagem que às vezes não é fácil perceber, mas que está presente. Eu estou dando um exemplo a respeito do que seria fazer uma economia política do ensino da comunicação na FPA. Nós podemos também dar um exemplo sobre o que seria fazer uma economia política do fazer jornalístico, por exemplo. Então, nós podemos pegar um colega nosso de profissão, jornalista, e podemos dialogar com ele e procurar compreender as muitas formas, né, do fazer social que está presente na produção profissional dessa pessoa, de um conjunto de pessoas, e vamos procurar entender as motivações ideológicas, intersubjetivas, culturais, que norteiam as suas escolhas profissionais. Eu percebo isso quando eu comparo gerações, né, de jornalistas. Então, eu conheço muitos jornalistas. Quando eu comparo um jornalista que atua no mercado há muito tempo, que seja, por exemplo, 20 anos mais velho do que eu compreendo nesse jornalista um fazer específico, um saber fazer jornalismo específico, um envolvimento geracional que tem uma dimensão econômica, que é completamente diferente da habilidade e da perspectiva de um jornalista da minha geração ou de um jornalista mais novo. As temáticas, os aprendizados, as visões de mundo se ordenam de maneira diferente, de maneira diferenciada. Nós podemos explicar isso. A economia política da comunicação é uma abordagem que permite justamente essa explicação. Bom, pensar o fazer comunicacional como uma atividade produzida economicamente, e esse economicamente aqui tem um sentido bastante aberto, ou seja, não algo que não é produzido apenas pelo mercado, mas que produz e é produzido pelo jogo econômico geral da vida social, digamos assim, uma outra dimensão da economia política da comunicação. Ou seja, além de pensar nas engrenagens do fazer comunicacional, dentro do seu contexto, nós também fazemos a economia política da comunicação para pensar o próprio fazer comunicacional nas suas instâncias mais amplas, nessa relação que o fazer comunicacional possui com o jogo econômico mais amplo da vida social, que transcende, que ultrapassa o campo estritamente econômico, né, no sentido comum do termo econômico, enquanto circulação do capital. Então, na economia política, o capital é apenas um dos elementos. Nós temos que levar em conta todos os aspectos culturais, subjetivos, ideológicos que envolvem essa habilidade, esse fazer. A partir daí, nós podemos chegar a uma terceira dimensão, economia política aplicada à comunicação, que seria a possibilidade de, por meio dela, por meio da abordagem da economia política, compreender as forças e as diversas potências que atuam, que impactam no campo da comunicação. O capital, sim, mas, para além disso, vários outros ordenamentos da vida social, vários outros elementos, fundamentos presentes na vida social, por exemplo, a lei, os códigos jurídicos. Além disso, a dimensão ideológica. Além disso, o hábitos da sociedade no que se refere ao uso que a sociedade faz do campo da comunicação, da informação jornalística, da comunicação enquanto lazer,
da comunicação enquanto mecanismo técnico e tecnológico de aproximação das pessoas. Então, a economia política permite também que nós estudemos, compreendamos essas forças, esses valores que constituem, digamos assim, o campo da comunicação. A partir daí nós podemos encontrar o que seria uma essência da economia política da comunicação, compreendendo-a como a conjunção de fatores econômicos e políticos que estruturam, digamos assim, todas as instâncias da vida social que se referem à comunicação. Se eu fosse dar uma aula para vocês falando exclusivamente da questão do monopólio da comunicação no Brasil, eu estaria dando uma aula de economia, mas não necessariamente pela via da economia política. Utilizar a economia política para falar da comunicação significa compreender o conjunto de dinâmicas sociais que envolve essa atividade. Podemos fazer uma pergunta, né, na sequência. Para que estudar a comunicação por meio da abordagem da economia política? Ou para que fazer uma economia política da comunicação? Se vocês me fizessem essa pergunta, eu diria, olha, em primeiro lugar, para poder compreender como funciona o setor da comunicação. Não existe setor econômico que seja compreendido do ponto de vista exclusivo do capital. Você precisa compreender esse setor, qualquer economista sabe disso, qualquer economista faz isso, né? Por mais que muitas vezes não divulgue o que fez, o que compreendeu. Você precisa compreender o setor na sua relação social mais aberta. Qual o impacto da política, qual o impacto do sistema judiciário, qual o impacto da experiência cultural da sociedade sobre o setor em relação ao capital econômico, ao capital financeiro, ao capital industrial. Então, essa é uma primeira razão para a gente fazer uma economia política da comunicação. O fato de que ela permite uma compreensão mais ampla do funcionamento do setor. Eu digo isso porque, conversando com colegas profissionais da área da comunicação, eu tenho alguns colegas que simplesmente compreendem a comunicação do ponto de vista das influências do mercado. Mas o mercado não é como eu disse, não é um agente racional. O mercado é um agente que flutua conforme dinâmicas da política, conforme dinâmicas da cultura e assim por diante. Então, essa é a primeira razão para a gente estudar uma economia política da comunicação. Uma segunda razão diz respeito à dimensão de elaboração de políticas públicas, né? Procurando fazer uma síntese, esse slide aqui está discutindo as razões para nós fazermos pesquisa no campo da economia política da comunicação, que significa nós estudarmos a economia política como um método para compreender a comunicação. E quando eu digo estudar, não estou falando exclusivamente da pesquisa, né? Mas eu estou falando de vocês utilizarem o método no dia a dia, para terem uma compreensão da empresa onde irão trabalhar e assim por diante. Então, eu poderia dar pelo menos 3 justificativas para vocês estudarem economia política da comunicação. Primeiramente, compreender o que ocorre no setor, okay? Como o setor funciona, quais são as forças invisíveis que atuam no campo da produção profissional futura de vocês. Em segundo lugar, a economia política da comunicação seria útil para auxiliar na elaboração de políticas públicas, né, voltadas para os serviços de informação e comunicação. Quando eu falo de políticas públicas, eu estou falando tanto do ponto de vista do legislador, do político que elabora, ou do campo político que elabora as leis e que elabora os marcos legais que regem a utilização da comunicação, dos serviços de comunicação na vida social, como também estou me referindo aos
à dimensão executiva da política pública. E me parece evidente que cada vez mais é necessário pensar na comunicação como um direito fundamental. Você não colocaria, você jamais veria a comunicação como um direito fundamental há 50 anos atrás. Mas, na vida social atual, eu poderia dizer para vocês que a dimensão tecnológica da comunicação, ela alcança um nível tão estruturante na vida cotidiana das pessoas, na própria participação política das pessoas, na própria atividade comercial que as pessoas desempenham, por exemplo, na educação, afinal estamos aqui por meio de tecnologias de comunicação, que a comunicação se torna cada vez mais evidente que a comunicação precisa ser vista como um direito fundamental. Então, é necessário cada vez mais pensarmos em políticas públicas e avaliarmos a eficiência de políticas públicas no campo da comunicação. E também uma terceira razão para a gente estudar a economia política da comunicação é pensar no jogo entre os diversos grupos econômicos no controle do que é produzido. Então, nós temos, por exemplo, dois exemplos muito evidentes, né? As empresas de produção de conteúdo na TV aberta ou para a TV aberta no Brasil, cada vez mais estão se confrontando com as plataformas de streaming, de distribuição de conteúdos via streaming. Então, elas estão diante da pressão dessa nova cultura de consumo de conteúdos comunicativos, comunicacionais. As empresas de TV aberta estão começando a encontrar soluções de concorrência para correr atrás do prejuízo e ocuparem um lugar no campo do streaming também. Isso a gente está vendo no planeta todo ocorrer. Um outro fenômeno presente em vários países, e que no Brasil é muito evidente, é o jogo entre igrejas evangélicas e igrejas católicas por ocupar, na TV aberta, no rádio digital, inclusive, lugares de emissão de conteúdos religiosos. Então, a economia política da comunicação serve para nós compreendermos um pouco dessas relações. Bom, em síntese, resumindo tudo que eu teria para falar para vocês nesse momento introdutório ao curso, eu poderia dizer que a economia política da comunicação serve, num primeiro plano, para compreender como a política em geral, mas eu acrescentaria a cultura, a dimensão ideológica da vida social, todo o sistema de leis que rege a vida social, a opinião pública também, pressionam as empresas de comunicação, fazendo-as adotarem certos compromissos e certos comportamentos sociais, midiáticos, que são novos, ou não estariam no seu horizonte econômico alguns anos atrás. E, num segundo plano, a economia política da comunicação serve para a gente compreender quais são as estratégias utilizadas pelas empresas de comunicação para pressionarem os consumidores a aceitarem os seus produtos, a consumirem de determinada maneira. Bom, em termos gerais, nós podemos dizer o seguinte, que a economia política da comunicação, ela se constitui como um estudo do campo de poder, como um estudo das várias estratégias de todos os grupos de poder presentes na vida social, sindicatos, estados, empresas, governos, instituições, organizações não governamentais, sociedade civil organizada, qual é o jogo de poder que envolve esses diversos agentes, permitindo que eles produzam algum conteúdo e conteúdo político, né? Produzam estratégias de ocupação do espaço público.
Bom, em termos muito específicos, nós podemos dizer que a economia política da comunicação ela é utilizada para identificar alguns fenômenos. Por exemplo, tudo aquilo que se refere à concentração e ao monopólio no setor da comunicação. Então, em termos clássicos, nós temos um material abundante de pesquisa que nos auxilia a compreender a concentração e o monopólio em comunicação. Em segundo lugar, a economia política da comunicação serve para estudar os efeitos da mídia, das práticas e das tecnologias de comunicação na vida social. Então, é o outro lado da moeda, né? Nós podemos estudar os efeitos culturais produzidos pelas estratégias dos agentes sociais na disputa pelo campo da comunicação. Em decorrência disso, nós podemos utilizar a economia política da comunicação também para estudar as transformações culturais, sociais, que vão se operando na vida social. É um elemento a mais para a gente pesquisar a cultura. Em quarto lugar, podemos estudar a dimensão tecnológica, né? Como é que integram-se, fusionam-se, superpõem-se as diversas tecnologias da comunicação, né? As diversas tecnologias robóticas, as tecnologias de arquivamento de dados, as tecnologias de distribuição de conexões que estão presentes de uma maneira cada vez mais intensa na vida social. E, particularmente nesse aspecto, acredito que a economia política da comunicação tem seus principais desafios no futuro, porque é preciso entender tecnicamente o que está acontecendo para que possamos interpretar politicamente, economicamente, socialmente, culturalmente, a dimensão dessa transformação tecnológica que o mundo está atravessando já há muito tempo, né, e que vai continuar atravessando. Bom, além disso, a economia política serve para compreender o jogo, as articulações de interesse entre as diversas camadas do poder social. Como é que as alianças sociais são produzidas, o que está por trás da associação entre empresas de comunicação, por exemplo, ou empresas de tecnologia, por exemplo, e na sua associação com sindicatos, com partidos políticos, com setores da vida política do país, setores do judiciário, setores do legislativo. Então, é um referencial teórico que ajuda a compreender isso também. Além disso, a economia política também ajuda na conformação dos processos da dependência global, ajuda a gente a compreender como as relações econômicas, culturais e políticas associam empresas produtoras de conteúdo ou de distribuição de conteúdo no Brasil, por exemplo, com as empresas similares no plano internacional. Eu poderia dizer também que, dentro desse mesmo aspecto, a economia política auxilia a gente a compreender o colonialismo interno presente na vida política brasileira. Ou seja, como regiões que produzem muito menos conteúdos, como é o caso do estado do Pará, estão, digamos assim, sujeitos, submetidos a um esquema de distribuição que tem seu centro em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E como os conteúdos produzidos nos centros dominantes são, de certa maneira, impostos ao consumo das periferias do Brasil, como é o caso de toda a Amazônia, enfim, de uma parte imensa, né, do Brasil, todo o Nordeste, toda a Amazônia, e assim por diante. Mas também significa a gente pensar que esse mesmo colonialismo interno no Brasil também está presente no estado do Pará, quando a produção local, por exemplo, da TV Cultura, da Rádio Cultura, ela obedece a um determinado formato, a um determinado compromisso ideológico que impõe uma determinada visão de mundo presente em Belém para municípios que não precisariam partilhar
da mesma ideologia, da mesma visão de mundo. Por fim, eu diria que a economia política da comunicação, ela é um instrumento bastante útil para nós compreendermos o interesse, a estratégia dos grupos de poder, notadamente das grandes empresas de mídia, das grandes empresas de distribuição de conteúdo, de conexão, e também os interesses do Estado no que tange a toda regulamentação, a toda regulação e a toda regulamentação da comunicação. Por que os artigos da Constituição eles não foram regulamentados até o momento de hoje? Você tem artigos, você tem alguns artigos na Constituição que até hoje não foram regulamentados. Não há ausência de projeto para isso. O que existe é um bloqueio para a regulação dos projetos de lei que regulamentariam esses artigos. Então, você tem aqui, e por que isso se dá? Por meio da economia política, você vai perceber como se dá o papel do Estado, o papel dos grandes grupos, manipulando esses processos regulatórios. Em síntese, nós podemos dizer que a economia política da comunicação ela partiria de uma perspectiva de que toda a mídia, a indústria eletroeletrônica, todos os prestadores de serviço no campo da comunicação são entidades econômicas que operam num determinado contexto político e que têm por objetivo o controle de processos econômicos e sociais. Então, a economia política serve para estudar o controle, o campo,